Bom, Fred, para a gente começar a nossa entrevista, vocês nasceram em 2000, ou seja, estão debutando agora em 2015. Como é que foi o início, né, da abertura da empresa, um pouco antes da bolha da internet? Foi realizado algum tipo de benchmark? Como é que foi esse processo da abertura? Legal, ótima pergunta. A MapLink efetivamente está fazendo 15 anos esse ano, em novembro, para falar a verdade. A gente tem, a MapLink surgiu em novembro de 2000, e o nosso plano, a existência da nossa empresa, ela é um benchmark, né? A MapLink ela surgiu para ser o MapQuest brasileiro. O MapQuest, para quem não conhece, foi o primeiro site de mapas, muito antes de Google Maps, muito antes de todas essas tecnologias de mapa que todo mundo conhece hoje. Existiu o MapQuest, que foi o nosso grande benchmark, foi a nossa grande inspiração para surgir, para desenvolver o projeto da MapLink. A MapLink, quando surgiu, ela cobria 4 cidades no Brasil, então a nossa área de cobertura era super restrita, e aí a gente foi, obviamente, vendo que existia a necessidade de um serviço com maior cobertura, e foi ampliando e expandindo a nossa área de atuação. Mas no início, lá em 2000, a gente cobria 4 cidades, era São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Campinas. Vocês foram precursores, então, né? Sim, com certeza. Quando a gente, nos anos 2000, 2001, aqui no Brasil, não tinha outra tecnologia. Na verdade, tinha o nosso maior concorrente, que hoje é uma empresa do mesmo grupo, que é o Apontador. As duas empresas surgiram na mesma época, hoje fazem parte do mesmo grupo, são empresas que estão debaixo do mesmo grupo econômico. Mas surgiu a MapLink e o Apontador para tentar trazer para o Brasil essa questão de solução de geolocalização, principalmente site de mapas, que era uma coisa que aqui era super nova. Bom, Fred, podemos dizer que vocês são uma espécie de termômetro, inclusive nós estávamos conversando sobre isso antes do programa começar. O que foi preciso adaptar com o tempo? Olha, na verdade, quando surgiu a MapLink, ela tem uma relação com essa história de medição de trânsito, né? Eu acho que essa é a principal maneira que a gente pode se colocar ou dizer que nós somos um termômetro para a cidade. A gente começou a fazer a medição de trânsito no início de 2001, no finalzinho de 2001, começo de 2002. Nessa época, o que a gente fazia era simplesmente a gente fazia uma leitura do que a CET disponibilizava no site, e a gente tinha uma tecnologia que conseguia transformar isso numa informação pintada no mapa, com um mapa de calor dizendo se estava verde, vermelho ou amarelo a condição do trânsito. Mas isso, na verdade, era muito mais uma transmissão do que já era coletado pelos órgãos públicos que forneciam esses dados. A MapLink, ela durante há muitos anos tentou evoluir essa informação. Então a gente tinha em 2006, 2007, a gente colocou no site uma possibilidade onde os usuários podiam eles mesmos dizer se o trânsito estava bom ou não na rua dele. Então não era não era mobile ainda, era muito mais a pessoa que podia ver pela janela da casa dela ou do escritório dela como é que estava a condição do trânsito, colocar incidentes, até que em 2009, 2010 a gente começou a ter a nossa própria medição do trânsito, que aí sim a gente conseguiu ter dados vindos de carros que estavam efetivamente transitando pelas ruas, e aí sim traziam uma informação muito mais precisa relacionada ao trânsito. Pois é, e hoje a MapLink é considerada a maior provedora de informações de trânsito em tempo real em todo o território brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o portal MapLink Trânsito. Como é que ele funciona? Isso, o MapLink Trânsito na verdade é o site da MapLink, então é um site aberto, maplink.com.br, que todo mundo pode acessar. Acessando o site da MapLink, você pode escolher a cidade que você está e a partir daí traçar rotas, entender como ir de A para B de uma maneira mais rápida. A gente traz a integração com a informação de trânsito em tempo real sempre, então todas as nossas rotas te dão 3 opções de trajeto, levando o trânsito em consideração.
Além disso, dentro do site da MapLink, uma coisa que a gente tem trazido que é muito importante outras opções de locomoção pela cidade, né? Então, no site da MapLink você tem uma opção para você fazer rota, por exemplo, usando o transporte público, ou, por exemplo, rotas de bicicleta, onde a gente leva em consideração as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Nós temos mapeado no MapLink todos os pontos de bicicleta compartilhada, não só em São Paulo, mas como em várias outras cidades espalhadas pelo Brasil. Então, esses serviços todos estão disponíveis no site da MapLink, de forma gratuita e para qualquer pessoa que queira fazer o acesso do site. A questão da informação de trânsito, nosso posicionamento em relação à informação de trânsito, ele no ponto que, diferente de, por exemplo, do Waze, que é um serviço que eu adoro, uso várias vezes, acho super legal, a MapLink, ela tem a nossa informação de trânsito, ela não depende ela não é uma informação de trânsito colaborativa. Então não depende que eu, Fred, esteja com o meu celular ligado e mandando a informação para um aplicativo para que eu tenha o dado. Então a MapLink, ela tem acesso à posição anônima de veículos que tem o GPS de rastreamento, aquela caixinha preta. Então não é uma opção ligar ou não ligar o GPS para me mandar a posição. Então com isso a gente consegue ter dados mais direcionados para o setor, para o público corporativo, onde eu posso vender o dado de trânsito e dar um SLA, uma garantia de que eu terei aquela informação chegando a todo momento. Quer dizer, o fato de você dar o SLA e não ser wiki, né, essa coisa da construção coletiva, facilita a venda dos projetos corporativos. Exatamente. De alguma forma. Na verdade, pela credibilidade, a gente pode falar isso? Eu não vou dizer se pela credibilidade ou não, porque eu acho que a informação do Waze é uma informação super confiável. O que eu estou querendo dizer eu posso garantir um nível de serviço da entrega da informação de trânsito. Então, de novo, não são serviços que concorrem entre si, né? O que a MapLink se propõe a fazer não é o que o Waze, por exemplo, se propõe a fazer. Bom, agora uma questão que eu acredito que você receba essa pergunta várias vezes. O maior foco do serviço é reduzir os custos de transporte ou aumentar o nível de serviço aos seus clientes? Então, quando as empresas nos procuram, elas obviamente estão preocupadas com a questão de tornar a operação mais eficiente, reduzir custos, né? Ou trazer a tecnologia para um ambiente onde não existe a tecnologia. A gente está conversando aqui, mas existem grandes empresas que movimentam milhares e milhares de pacotes todos os dias que não usam uma ferramenta como a que a gente está conversando aqui para tornar o processo mais eficiente. E elas vão precisar de soluções como essa. Então, tem um ponto que as que já conhecem alguma coisa de tecnologia buscam para trazer para trazer eficiência. Outras porque precisam trazer a tecnologia para dentro do ambiente de negócio dela, porque não existe, não tem nada tecnológico envolvido na parte de distribuição. Quando essa questão da tecnologia chega e quando a gente mostra que a gente consegue tornar o processo mais eficiente, automaticamente o usuário final ou a operação como um todo, ela se beneficia. Porque o nosso objetivo não é falar para uma operação que tem 50 veículos, que vende 15 veículos e faz operação só com 35 e você vai reduzir o investimento. Não, a gente quer falar para ele que ele vai fazer com 35 e ser melhor do que ele faz com 50, que ele vai conseguir entregar mais do que ele entrega do que com 50. Ou vai falar para ele assim, olha, você está fazendo 2.000 entregas com 50 veículos, vamos passar a fazer 3.000, porque o que você tem de veículo aqui, você pode fazer 3.000. Então, as empresas nos procuram para trazer uma questão de eficiência para a operação delas, mas no final o que acontece, a gente acaba conseguindo levar uma eficiência para a operação como um todo. Então, ela se beneficia e o cliente final dela também. Sim, eu acredito que tenha também todo um valor intangível aí, que é do cliente ter essa percepção de que o produto chegou de uma forma mais eficiente, mais assertiva, no horário, exatamente, no horário combinado, no dia talvez ainda, né? Esse dia ponto, combinado. Esse ponto que você tocou é uma coisa super importante. E tem um estudo que foi publicado sobre trânsito, que foi feito na região do Silicon Valley, nos Estados Unidos, que foi o seguinte:
essa região é uma região onde as pessoas elas comutam de uma forma bastante... eles fazem trajetos longos. Então a pessoa mora em São Francisco e trabalha em São José, ou mora em São José e trabalha em Mountain View. Então elas são regiões, é uma região nos Estados Unidos onde você se desloca através de rodovias. E é uma região que ela é congestionada porque todo mundo faz de carro, muita gente faz sozinha dentro do carro, Sim. Então é uma região de bastante concentração de trânsito. Qual que é a grande frustração da pessoa, qual que é o grande motivo de ansiedade da pessoa que está no trânsito? Não é só o tempo que ela vai ficar no trânsito, mas ela não ter a menor noção de quanto é esse tempo. Então o que eles fizeram? Quando essas tecnologias de trânsito começaram a aparecer, eles começaram a pegar grupos separados e para um grupo ele dava que o trajeto dele ia demorar 1h15 e para o mesmo grupo que o trânsito não ia demorar 1h15, eles faziam uma análise de como cada um se comportava. O cara que demorava 1h15, mas ele sabia que ele ia demorar 1h15, o comportamento dele de estresse era completamente diferente do quem não tinha a noção de quanto tempo ele ia demorar. O trajeto era o mesmo, o tempo que eles iam ficar no carro era o mesmo, só que um tinha noção de quanto tempo ele ia ficar e o outro não. Saber que ele ia chegar em 1h15 trazia para ele tranquilidade, acalmava. Então, esse ponto, só fazendo um gancho, no e-commerce, a gente pode fazer o mesmo paralelo que é o seguinte, quando vai chegar a minha encomenda? Não tem problema que ela vai demorar 4 dias, mas que eu seja alertado, que eu seja comunicado de que, olha, saiu... Porque hoje o que acontece é o seguinte, sua entrega foi para a transportadora. Depois disso, rezar para uma hora aparecer na minha casa. Pode chegar em 2 ou 3 dias úteis. Hoje tem como você criar um canal de comunicação para avisar, Fred, sua entrega já está a caminho da sua casa. Em algum momento ele te mandar uma mensagem, a entrega está a 1h30 da sua casa. Você está aí para receber? Porque esse é um outro problema. O que acontece muito no problema de entrega do e-commerce no dia que a encomenda chega, não tem ninguém na casa para receber. Então, o carro se deslocou até lá, parou em fila dupla, desceu alguém, contribuiu com o trânsito, bate no prédio, a pessoa não está, o porteiro não está autorizado a receber, ele vai embora. Então, se você cria canais de comunicação, estou chegando, você está aí para receber, sim ou não, são coisas que já existem, que estão aí à disposição. Então, tem um caminho aí para a gente trazer de inovação e de tecnologia que vai facilitar muito a vida de todo mundo. Não, sem dúvida, Fred. Inclusive, a gente tem visto cada vez mais pesquisas que mostram que o cliente percebe sim esses valores intangíveis, sustentabilidade, a questão também do horário, tudo isso são percepções que o cliente escolhe na hora da compra. Perfeito.